Fala galera, tudo beleza? Como todos vocês acompanharam, a Alemanha, atual campeã da Copa, pegou o beco foi cedo e manteve a tal maldição das atuais campeãs, que é a de ser eliminada na fase de grupos. Mas além dessa, existem outras maldições em Copas do Mundo que vamos relembrar no vídeo de hoje. Nunca ganhar a Copa das Confederações antes de disputar o Mundial. A primeira edição da Copa das Confederações foi realizada em 1992 na Arábia Saudita, quando ainda tinha o nome de Copa Rei Fahad, e até 2003 era realizada de 2 em 2 anos. A primeira seleção campeã foi a Argentina, que deu início a tal maldição, pois na Copa de 94 passou longe do título ao cair nas oitavas de final para a Romênia de George Hage. Nos mundiais seguintes, as respectivas seleções que ganharam a Copa das Confederações um ano antes mantiveram a escrita e não ergueram o troféu da Copa do Mundo. São elas o Brasil, que ganhou em 97 e foi vice para a França em 98, a França, que ganhou em 2001 e nem da fase de grupos passou em 2002, o Brasil, que ganhou dando show em 2005 e que na Copa de 2006 foi uma verdadeira decepção. Em 2009, novamente o Brasil levou a taça, mas no Mundial de 2010 caiu nas quartas de final para a Holanda. Em 2013, de novo o Brasil levou a Copa das Confederações, mas a patética participação na Copa de 2014 todos vocês já sabem como foi. E mais recentemente, a Alemanha provou dessa maldita escrita ao levar o título das Confederações em 2017 e não conseguir sequer passar da fase de grupos na Copa da Rússia em 2018. Manter o técnico campeão não garante nova conquista na Copa seguinte. Essa maldição começou a partir da Copa de 50, quando o técnico do Uruguai, Juan López, comandou a seleção celeste no Maracanazo, e na Copa seguinte, em 1954, não conseguiu repetir o feito e terminou o Mundial da Suíça em quarto lugar. Outros casos que precisam ser lembrados são os de Josef, técnico da Alemanha no primeiro título em 54 e mantido no cargo para a Copa de 58, assim como os compatriotas Helmut Kohn, campeão em 74 e treinador também em 78, e mais recentemente Joachim Löw, campeão em 2014 e eliminado na fase de grupos em 2018. Alf Ramsen foi o comandante da Inglaterra na única conquista em 1966 e foi mantido no comando para a Copa de 70, mas passou longe do bicampeonato. Já sem o craque Pelé entre os convocados, a seleção brasileira na Copa de 74 era novamente comandada por Zagallo, mas sem conseguir superar a finalista Holanda de Johan Cruyff, teve que se contentar com o quarto lugar naquele Mundial. A Copa de 78, realizada na Argentina e vencida pelas donas da casa, tinha César Menotti como treinador, e apostando em novo sucesso na Copa de 82, o comandante foi mantido, mas mesmo com a presença do craque Diego Maradona em seu plantel, não chegou nem perto do bicampeonato. Enzo Bearzot foi o comandante do tricampeonato mundial da Itália em 82, e esperando repetir o feito do compatriota Vittorio Pozzo, o único bicampeão em Copas quando levou em 34 e 38, foi mantido no cargo para a Copa de 86, mas fracassou na missão, pois a Itália não passou das oitavas de final. Diferentemente de César Menotti, Carlos Bigliardo quase repetiu o feito do italiano Vittorio Pozzo nos anos 30, quando venceu a Copa de 86 com a Argentina e em 1990 conseguiu levar a seleção albiceleste a mais uma final, mas acabou perdendo o título para a Alemanha, que estava com sede de revanche. Mais um italiano que falhou na missão de defender o título, Marcello Lippi, comandou a Itália na conquista da Copa de 2006 e em 2010 estava novamente no comando, mas sem repetir o futebol de 4 anos antes, deu vexame e acabou sendo eliminada ainda na fase de grupos. Nunca ter o melhor jogador do mundo em seu elenco. O prêmio de melhor jogador do mundo foi criado pela FIFA em 1991, e de lá pra cá, muitos foram os jogadores que ganharam uma ou mais vezes o prêmio. Mas nem sempre chegar na Copa do Mundo com esse status dá garantias de que o craque fará uma boa competição e ganhará o título com seu país. Aliás, essa é mais uma maldição a ser quebrada, pois desde que o prêmio foi criado, nunca um jogador que chegou na Copa como o atual melhor do mundo conquistou a taça. Relembrando todos os casos, a começar pelo meia-atacante Roberto Baggio, eleito melhor do mundo em 1993, mas que na Copa de 94 foi o grande vilão da Itália, ao isolar o pênalti que deu ao Brasil o tetracampeonato.
Na Copa seguinte, em 1998, foi a vez de Ronaldo chegar cercado de expectativas e com a responsabilidade de liderar o Brasil rumo ao Penta. O fenômeno até fez uma boa Copa, mas quase ficou de fora da final contra a França, após passar mal na véspera do confronto. Irreconhecível em campo, a seleção, junto com o melhor do mundo em 97, sucumbiu diante dos franceses e ficou com o vice-campeonato. Em 2002, o português Luís Figo, que na época era jogador do Real Madrid, fracassou junto com a seleção de Portugal e não conseguiu sequer avançar da fase de grupos. O meia, assim como em todas as Copas que disputou, não marcou nenhum gol no Mundial da Coreia e do Japão. A seleção brasileira, que vinha de conquistas na Copa América e na Copa das Confederações, contava com um espetacular plantel de jogadores, incluindo o melhor do mundo de 2005, Ronaldinho Gaúcho. O favoritismo na Copa de 2006 era evidente, mas para muitos críticos, o fracasso naquele Mundial se deu pela falta de seriedade e comprometimento dos jogadores, e como era de se esperar, Ronaldinho foi um dos mais criticados e cobrados, pois o gaúcho não fez nenhuma atuação de encher os olhos durante toda a campanha. Lionel Messi ganhou sua primeira bola de ouro em 2009, e obviamente seu desempenho na Copa de 2010 era bastante aguardado. Sem marcar nenhum gol durante toda a campanha argentina, o jogador do Barcelona se despediu daquela Copa de forma vexatória, após perder de 4-0 para a Alemanha nas quartas de final. A Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, foi uma das mais inesquecíveis que já aconteceram, e o atacante Cristiano Ronaldo, eleito o melhor jogador do mundo em 2013, se juntou à lista de fracassados que não tiveram grande destaque em Copas, sendo o atual melhor do planeta. Assim como em 2002, a seleção de Portugal não conseguiu avançar da fase de grupos, e CR7 só balançou as redes uma única vez. Em 2018, Cristiano Ronaldo novamente chegou ao Mundial com o status de melhor do planeta, e até o fechamento desse vídeo, o português vem fazendo uma boa Copa do Mundo e já conta com 4 gols marcados. Na minha opinião, Portugal não leva o título em 2018 e a tal maldição do melhor jogador do mundo ainda vai continuar por mais alguns anos. A seleção campeã da Copa do Mundo anterior vem sendo eliminada na fase de grupos na Copa seguinte. Na história, já aconteceram 5 casos em que a atual campeã do mundo não conseguiu avançar na fase de grupos da Copa seguinte. A primeira vez foi em 1966, quando a seleção brasileira defendia o título mundial na Inglaterra, e perdendo 2 de 3 jogos disputados, a Canarinho não conseguiu avançar ao mata-mata daquela Copa. Os casos mais recentes e que vêm assombrando as seleções campeãs aconteceram em 2002, 2010, 2014 e agora em 2018, quando França, Itália, Espanha e Alemanha, respectivamente, não avançaram à fase mata-mata. A seleção brasileira, campeã do mundo em 2002, não alimentou tal maldição em 2006, pois naquela Copa conseguiu chegar até as quartas de final.